Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e se a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus, nesta mini aula nós queremos falar sobre métodos de interpretação bíblica. Basicamente são dois métodos e hoje nós queremos falar acerca de um deles. Quando nós falamos em método de interpretação bíblica, nós estamos falando basicamente de dois métodos. Um proveniente da escola de Alexandria, que é um método alegórico de interpretação, e outro proveniente da escola de Antioquia, que é o método de interpretação literal das Escrituras. Neste vídeo, nesta mini aula, nós falaremos em linhas gerais apenas sobre o método alegórico, o método que veio da escola de Alexandria. E aqui nós queremos falar de alguns homens na história da igreja que tiveram esta linha de interpretação. E queremos mostrar como este método é um método equivocado de interpretar as Escrituras e ver como que este método ele resultou em várias doutrinas e em várias práticas que estão presentes hoje nos nossos dias. Então eu quero que você confira e que você então nos acompanhe nesse estudo, e eu começo aqui falando sobre Filo. Filo foi um judeu praticante da diáspora, ele viveu ali no primeiro século, portanto ele foi contemporâneo de Jesus, dos apóstolos. E Filo, ele considerava que a Bíblia estava acima de toda a literatura secular. Ele falava que o sentido literal é como se fosse o corpo e a interpretação no sentido alegórico é como se fosse a alma. Aqui você vê como pano de fundo aquele dualismo platônico, né? Na verdade, Platão, que viveu séculos antes do primeiro século, ele foi um dos fundadores, por assim dizer, desta maneira de interpretar o texto, e Filo considerava que o sentido literal era menos importante do que o sentido alegórico. Agora, de fato, o que é alegoria? O que significa alegorizar um texto? Alegoria vem de uma palavra grega e quer dizer outra coisa. Significa buscar no texto um outro sentido escondido que não está ali expresso claramente no texto. Isto é alegorizar. Eu vou dar um exemplo aqui citando um outro personagem que é um suposto Barnabé da cidade de Alexandria. E Barnabé escreve uma carta chamada Carta de Barnabé. E lá, entre outras coisas, ele interpreta de forma alegórica aquela cena, aquele episódio de Gênesis capítulo 14, onde Abraão circuncida a si mesmo e mais 318 homens. Então, esse número 318, Barnabé vai ali transformar estes números em letras, de tal maneira que o número 18 vai corresponder à letra I e à letra H, e essas duas letras vão significar o nome Jesus. Então, estes homens, esta quantidade estava apontando para a pessoa de Jesus. E o número 300, representado pela letra T, significaria então a maneira como Jesus iria morrer, já que a letra T se parece com a cruz. Então veja que a alegoria é buscar um significado que de fato não está no texto. Passando então agora para um outro momento da história, eu falo de Clemente de Alexandria, que foi um pai da igreja e que viveu ali entre o primeiro e o segundo século. E para Clemente de Alexandria, a alegoria revela a verdade aos verdadeiros discípulos e esconde dos demais. Ou seja, é como se a pessoa comum não fosse
capaz de entender a mensagem alegórica do texto, mas apenas aqueles mais aprofundados nas doutrinas e aqueles supostamente mais espirituais. E é interessante que é atribuído a Clemente de Alexandria a alegorização da parábola do bom samaritano. Você conhece essa parábola que se encontra ali no Evangelho de Lucas, e eu não vou me deter na parábola, mas eu vou dizer apenas que Clemente ele conseguiu dar significados para cada elemento desta parábola. Assim, o homem que foi assaltado estava caído, representava o homem pecador caído pelo pecado. E o sacerdote e o levita que passam sem prestar nenhum auxílio àquele homem, representam respectivamente a lei e a religião que nada pode fazer pelo pecador. Então aquele bom samaritano que vem ajudar aquele homem ferido, obviamente é Jesus que o pega, então dá a ele o novo nascimento, leva para a estalagem, que é a igreja, e dá ao dono da estalagem, que é o pastor da igreja, 2 moedas, batismo e santa ceia, e dá a seguinte ordem: cuida dele até que eu volte, e isto seria a respeito da segunda volta de Jesus. Então veja que estes elementos que nós falamos aqui, eles são todos verdadeiros e todos bíblicos. Mas a pergunta é, será que o texto da parábola do bom samaritano está falando nessas coisas? Certamente que não. Essa parábola não fala nada disso. Essa parábola é simplesmente uma resposta que Jesus deu a uma pergunta do fariseu, questionando quem seria o seu próximo. Então note você como a alegoria ela traz uma compreensão totalmente equivocada, mística, de supostas verdades que não estão no texto. Um outro pai da igreja que nós citamos aqui, então, é Orígenes. Orígenes que viveu também entre o primeiro e o segundo século, que deu também grandes contribuições à teologia cristã, mas Orígenes deixou algumas perturbações na igreja, e uma delas foi também a maneira alegórica de interpretar as Escrituras. Então, Orígenes dizia que a melhor maneira de entender a Bíblia é pela perspectiva platônica. E aqui também você percebe, assim como em Filo, este pano de fundo do conhecimento da filosofia platônica na maneira de interpretar o mundo e os textos. Muito curiosa é a interpretação que Orígenes faz ali do episódio de Gênesis capítulo 24, quando Rebeca vai tirar água dos poços e vai dar de beber ali aos camelos do servo de Abraão. Aqui ele interpreta esta ida aos poços como que diariamente nós devemos vir aos poços das Escrituras para ali encontrarmos a Cristo. Esta expressão ela é verdadeira. Diariamente nós cristãos devemos ir às Escrituras para ouvir a palavra de Deus, para encontrar Cristo. Mas não é isto que esse texto de Gênesis 24 está falando. Não é isto de maneira nenhuma. E Orígenes, é interessante também dizer que muitas vezes a alegorização ela é usada em defesa da fé e das Escrituras, de forma equivocada, obviamente. E Orígenes ele usava muitas vezes a alegoria para defender dos ataques dos gentios, dos pagãos, principalmente aqueles textos mais difíceis das Escrituras, e principalmente do Velho Testamento, como, por exemplo, quando Deus manda matar mulheres e crianças. Essa é uma passagem que causa um grande incômodo àquele que não entende a soberania de Deus
Então, nesses textos mais difíceis, eram que também estes homens procuravam uma interpretação alegórica para minimizar ou para explicar de outra maneira aquele texto. Indo mais adiante, agora no século IV, século V, nós encontramos ali os pais latinos. Nós temos basicamente aqui como os expoentes de pais da igreja desta época, Agostinho, Jerônimo e Tertuliano. Quero falar alguma coisa sobre Agostinho. Ele interpretava a Bíblia literalmente, mas para defender e provar que Cristo estava em cada passagem do Antigo Testamento, então Agostinho ele lançava a mão da interpretação alegórica. Erradamente, obviamente, né? E é interessante que ali naquela passagem de Gênesis capítulo 22, quando Abraão vai sacrificar Isaac, você conhece bem essa passagem, e no final Deus envia um cordeiro, e esse cordeiro está ali preso pelos chifres num espinheiro, e ali aquela cena, Agostinho ele interpreta como sendo Cristo, que antes de ser morto, ele foi coroado com uma coroa de espinhos. De novo, fazer esse tipo de interpretação é completamente equivocado. Bem interessante também é que se atribui a Agostinho uma maneira mais sofisticada de interpretação, a interpretação alegórica, aonde o texto, cada texto das Escrituras tinha 4 sentidos. Este método era chamado de quadriga. E esses sentidos são o sentido literal, que era o registro do fato ocorrido expresso naquele texto, o sentido moral, que continha uma exortação para a nossa conduta, um sentido alegórico, que então ensinava uma doutrina para ser crida e entendida, e o sentido anagógico, que apontava para uma promessa a ser cumprido. Então a quadriga era essa maneira sofisticada de interpretação. E um fato bem interessante é que Porfírio, um filósofo pagão, ele escreveu um livro chamado Contra os Cristãos. E neste livro, Porfírio ele vai dizer que lá em Gálatas capítulo 2 vai mostrar que Pedro e Paulo eram inimigos. Você lembra daquela discussão ou daquela repreensão que Paulo deu a Pedro por conta da conduta de Pedro? E então Porfírio vai então atacar as Escrituras, atacar os apóstolos, dizendo que ali havia uma inimizade. Jerônimo ele vai se contrapor a esta visão, mas ele vai então fazer uma alegoria dizendo que Paulo estava apenas fingindo. Quando Agostinho viu essa resposta de Jerônimo a Porfírio, Agostinho também não gostou dessa resposta e retrucou Jerônimo, dizendo que isso fazia com que Paulo fosse um mentiroso. Então, na verdade, os pais da igreja sempre lançavam mão da interpretação alegórica para fazer alguma defesa das Escrituras ou de Deus ou dos personagens bíblicos. E aí, indo mais adiante ainda, agora nós vamos falar sobre a chamada Idade Média, que vai ali do 5º século até o 16º século, e foi neste período que a Igreja Católica se desenvolveu a sua doutrina, as suas práticas, e a interpretação alegórica tem muito a ver com isso. O primeiro personagem, ou talvez o único personagem que nós vamos falar aqui, seja João Cassiano, que a ele também é atribuído o desenvolvimento da quadriga, mas João Cassiano ele escreve um livro que são as Institutas de Coenobia, e lá ele explica e defende a vida dos mosteiros do Egito, interpretando a Bíblia alegoricamente. Nesta obra nós vemos claramente a preocupação em justificar biblicamente
as inovações, os costumes e a doutrina que já estavam surgindo e formando o que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica. Neste sentido, nós podemos ver que a prática como o uso de corais, de velas, de imagens, bem como doutrinas que tornavam os sacerdotes católicos em mediadores entre Deus e os homens e com poderes para efetuar a transubstanciação, passaram a ser justificados com base em textos da Bíblia, interpretados alegoricamente. Por exemplo, os Salmos de número 74, onde diz: esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Esse texto, então, foi usado para defender a ideia de que no batismo infantil se expulsavam os demônios ali daquela criança. Também podemos falar daquela passagem da ressurreição do filho de Jairo, lá nos evangelhos, que Jesus fez na presença de poucas testemunhas. Então, esta passagem foi usada para provar e defender a questão da confissão auricular privada a um sacerdote. Note que aquela passagem nada tem a ver com isto. Também o texto de Salmos, capítulo 8, quando diz: deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os teus pés tudo puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Esse texto foi usado pelo bispo de Florença, Antônio, para provar que Deus havia posto todas as coisas debaixo dos pés do Papa, onde as ovelhas seriam os cristãos, os bois são os judeus e os heréticos, os animais do campo são os pagãos e os peixes seriam as almas no purgatório. Então nós vimos claramente que esta maneira alegórica de interpretar a Bíblia dava vazão a qualquer tipo de interpretação, a qualquer tipo de defesa doutrinária. E, portanto, uma maneira espúria e equivocada de interpretar a Bíblia. Também, neste sentido, para garantir todo o domínio sobre todas as coisas nas Escrituras, os monges, os bispos e os padres exageraram o fato de que existem passagens obscuras na Bíblia e assim eles mantiveram a Bíblia longe do alcance do povo. Então, em linhas bem gerais, esta é a maneira alegórica de interpretar a Bíblia. Como você pode perceber, uma maneira esquisita, espúria, estranha e que dá margem a muitos tipos de defesas que não encontram base nas Escrituras. É por isso que os reformadores, então, vão lançar mão de um outro meio de interpretar a Bíblia, que é o meio literal. E sobre este método, que provém da escola de Antioquia, é o que nós queremos falar na nossa próxima mini-aula. Então, um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima lição.